Peguem um livro de geografia, começando na página 171. Vamos estudar a divisão hidrográfica nacional. O Brasil, ele foi dividido em 12 regiões hidrográficas. Hoje nós vamos estudar apenas 6 dessas regiões. Na próxima aula, nós estudaremos as outras 6, tá bom? Eu vou colocar um mapa aí explicando cada região. Observe este mapa aí das regiões hidrográficas. Aí embaixo tem uma legenda. Cada cor desse mapa é uma região, tá bom? Hoje nós vamos estudar 6 regiões. Próxima aula estudaremos mais 6. Hoje vamos estudar Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, tá bom? Esta outra imagem aí é uma imagem, uma foto que foi tirada a uma vista aérea do encontro dos rios Solimões, que tem as águas claras, com o Rio Negro, que tem as águas escuras. Fica lá em Manaus, tá bom? A região hidrográfica amazônica, ela é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, situada no território nacional, e pelas bacias hidrográficas dos rios situados no estado do Amapá, que desaguam no Atlântico Norte, e também pelos rios existentes na ilha de Marajó, tá bom? O Amazonas não é um rio totalmente brasileiro, pois ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Rio Vilcanota. De lá, ele desce e chega ao nosso território, atravessando grande parte do estado do Amazonas, com o nome de Rio Solimões. E ao encontrar o Rio Negro, recebe o nome de Amazonas. Uma imagem linda essa. O Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água também. É um rio de planície, muito importante para a navegação. Desemboca no Oceano Atlântico, junto à ilha de Marajó, no Pará, tá bom? E seus principais afluentes, pela margem direita, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. E pela margem esquerda, Içá, Japurá, Negro e Trombetas, tá bom? Agora, a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Esta imagem ao lado aí é um trecho do rio Tocantins durante o período de estiagem, tá bom? E lá ao fundo é a cidade de Marabá, Pará, tá bom? Então, essa região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios Araguaia e Tocantins, até sua foz no Oceano Atlântico. Esses rios nascem aonde? Nascem no Planalto Central e seguem em direção ao norte,
tá bom? E agora, esta imagem aí é a região hidrográfica de São Francisco. Ela é formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes. O Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro, ao contrário do Rio Amazonas, que não é um rio totalmente brasileiro, porque ele nasce lá no Peru. E aqui o Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e deságua no Oceano Atlântico, tá bom? Percorre os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Por ser um rio de planalto, tem várias cachoeiras, quedas d'água, e são aproveitadas para a produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas, como a de Três Marias, em Minas Gerais, e a de São Paulo Afonso, lá na Bahia, tá bom? Esta imagem aí é um trecho do Rio São Francisco no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá bom? E seus principais afluentes do Rio São Francisco? Pela margem direita, Paraupeba, Das Velhas e Verde Grande. E pela margem esquerda, Indaiá, Abaeté, Carinhanha e Grande. Agora, a região hidrográfica do Paraná. Esta imagem aí é uma vista aérea da Ponte Internacional da Amizade do Rio Paraná, que faz ligação entre duas cidades, tá bom? A região hidrográfica do Paraná é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Paraná, situada no território brasileiro. Ela é totalmente brasileira, tá bom? E o Rio Paraná, ele é formado pelos rios Grande e o Rio Paranaíba, tá bom? E nele há a maior usina hidrelétrica do mundo. Muita coisa, né, gente? Tá bom? E seus principais afluentes são os rios Tietê, o rio Paranapanema e o rio Iguaçu, tá bom? Quando ele passa a se chamar Rio Prata? Quando? Quando ele recebe as águas do rio Uruguai, tá bom? Agora, a região hidrográfica do Paraguai. Esta imagem aí, ao lado, é uma vista aérea do Rio Paraguai, nas proximidades de Corumbá, Mato Grosso do Sul, tá bom? Ela é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Paraguai, situada onde? No território brasileiro também, tá bom? E esse rio é um dos afluentes do Rio Paraná, do rio que nós vimos na bacia anterior, tá bom? Que recebe suas águas quando já está fora do território brasileiro. Agora, a região hidrográfica do Uruguai. Olha esta imagem aí ao lado. É da represa da usina hidrelétrica de Itá, formada pelo rio Uruguai, tá bom? É constituída também pela bacia hidrográfica do rio Uruguai, situada onde? Também no território nacional, tá bom? Limitada ao norte pela região hidrográfica do Paraná, a oeste pela Argentina e ao sul pelo Uruguai. Agora, eu quero que vocês façam uma leitura
tá bom? Desse conteúdo. Na próxima aula, eu vou falar das outras 6 regiões hidrográficas. Depois, nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Até a próxima aula.